Muito bem. Boa noite, Gabriela, Mariana, Lorena, Ítalo e queridos alunos. Temos hoje uma nova parte do direito internacional. Inauguramos um novo assunto, Laura. A gente estava estudando até aqui aquilo que a gente chama de aplicação direta do direito estrangeiro, ou seja, essas situações, Ítalo, em que o direito internacional privado do país B determina que, por conta de certos elementos de conexão ligados a certos objetos de conexão, seja aplicado o direito de um país A que tem mais a ver, de acordo com o direito do país que está aplicando, né, o direito do foro, o Lauro, para reger uma certa relação jurídica. Essa é a chamada de aplicação direta do direito estrangeiro. A matéria que a gente inicia agora, ela essencialmente cuida da aplicação indireta do direito estrangeiro. O que acontece, assim, o principal formato dela acontecer é quando você tem um procedimento, por exemplo, um processo que julga um caso com base no direito do país A, com a jurisdição da justiça do país A, tudo certo, mas, em algum aspecto, essa sentença produzida na jurisdição do país A, Lorena, precisa produzir efeitos no país B, em parte. Então, quando o país B, de acordo com os procedimentos que ele estabelece para esse tipo de caso, quando ele executa a sentença estrangeira, ele acaba aplicando indiretamente o direito do outro país. Então, esse aqui é o caso clássico da aplicação indireta do direito estrangeiro. Essa discussão sobre a aplicação do direito estrangeiro dessa maneira indireta é uma matéria que envolve discussão sobre, primeiramente, competência internacional. O que é matéria minha, o que é matéria de outro país, o que faz parte da minha jurisdição, o que está fora do meu alcance, né? E o assunto, assim, Otávio, mais clássico dessa matéria é a homologação de sentença estrangeira. Todavia, de algumas décadas para cá, especialmente no caso do Brasil, do CPC novo para cá, houve um aumento muito interessante dos institutos de cooperação jurídica internacional. Tem uma série de tratados e uma série de novas disposições do direito interno que visam facilitar a cooperação internacional. Então, essa matéria ficou mais encorpada, né? E é isso que a gente vai ver. Tem alguns tratados que aprofundam essa discussão, mas o que a gente tem hoje é especialmente aquilo que está previsto no nosso direito interno. Como eu já havia dito antes, Gabriela, quando a gente estudou a lei de introdução, a gente já tem algumas regras aqui sobre competência internacional. Né? A gente já falou isso aqui, eu vou repetir para fixação melhor. Né? É competente a autoridade judiciária brasileira quando for o réu domiciliado no Brasil ou aqui tiver que ser cumprida a obrigação. Esse caput, ele, de maneira meio implícita, ele está deixando a entender que há situações em que a justiça brasileira é competente e que, no entanto, o nosso direito admite a possibilidade de que a justiça de outro país seja competente também. Isso, Arthur, nos diz que, na hipótese de ser um assunto que nosso direito admite que a justiça de outro país também tenha competência, se for o caso da gente ter que reconhecer uma sentença estrangeira, os efeitos que ela produz no nosso país através da homologação, isso seria permitido, em princípio. Não haveria uma proibição prévia. Quando a gente analisa o parágrafo 1º do artigo 12 da Lei de Instrução, que diz que só a né, Autoridade Judiciária Brasileira compete conhecer de ações relativas a imóveis, o pessoal vai desligar. A boca muito seca, é muito barulho. Aí sim, Daniel,
a gente tem uma situação na qual o direito brasileiro diz que certo assunto é só competência da justiça brasileira e não adianta vir com uma sentença estrangeira sobre esse assunto, que essa sentença não seria homologada, não seria reconhecida, não seria executada. Né? Então, esse é um elemento importante da cooperação da competência internacional, que já está estabelecido desde da lei de introdução. Mas aí, Gabriela, o parágrafo 2º, ele fala de um tipo de cooperação internacional. A autoridade judiciária brasileira cumprirá concedido o exequatur. Exequatur, nós vamos aprender, é uma ordem, né, que uma autoridade superior dá para uma entidade inferior, por exemplo, o STJ para a Justiça Federal, para que ela execute uma diligência que está sendo deprecada por uma autoridade estrangeira. Nesse caso, então, nós estamos dizendo que tem alguma coisa que tramita na justiça de um outro país e que precisa de alguma forma de cooperação do Estado brasileiro para que esse processo lá possa fluir como deve. Então, são medidas de cooperação que antigamente era basicamente tudo concentrado na carta rogatória. Então, homologação de sentença estrangeira e carta rogatória, classicamente, são os dois assuntos associados a essa temática, né? Então, assim, é o ponto de partida da nossa discussão. O Código de Processo Civil de 2015, em relação ao anterior, ele faz um grande avanço naquilo que se refere à incorporação no Código de uma série de dispositivos que estavam previstos em tratados. E, de maneira geral, a incorporação desse entendimento de que os países estão tão integrados, a globalização é tão intensa, tem tanta transação, tem tanto movimento de pessoas de um país para outro, Mariana, que é importante que o direito de cada país reconheça e facilite essas situações que envolvem essa cooperação entre países no campo judicial ou de outra natureza ligada aí ao direito, de maneira mais abrangente. Então, já vimos, lembramos, né, o que diz a nossa lei de introdução, vamos ver o que diz o CPC sobre os limites da jurisdição nacional. Veja, é muito parecido. Artigo 21 vai falar sobre a chamada competência concorrente. Né? Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que, primeiro, o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. Então, aqui a gente tem uma ênfase em que o Estado brasileiro, o direito brasileiro, assim como a maioria dos países da América Latina, está mais preocupado com o seu vínculo, o vínculo da pessoa com o domicílio, do que com a nacionalidade. Ou seja, Osméria, o que afeta a competência da justiça brasileira não é a nacionalidade, sim o domicílio. A pessoa, o réu domiciliado, ok, qualquer que seja a sua nacionalidade. Essa frase aqui, então, ela é inserida para deixar claro isso. Inciso segundo, no Brasil tiver que ser cumprida a obrigação. Bastante natural, né? Se aqui for cumprida a obrigação, faz todo sentido, né, Laura, que a justiça brasileira tem competência. O que vai haver um acréscimo com relação ao artigo 12 da lei de introdução é esse inciso terceiro, que abrange uma coisa que já era, digamos assim, reconhecida, né? É que o fundamento da ação, né, seja fato ocorrido no Brasil ou ato praticado no Brasil. Né? Então, aumentou bastante o escopo da competência da justiça brasileira, né, Murilo? E aí, pessoa jurídica domiciliada no Brasil é aquela que tiver aqui agência, filial ou sucursal. Então, beleza. Competência concorrente, artigo 21, parecido com o caput do artigo 12. Artigo 22 acrescenta assuntos, muitos que vieram a partir de tratados. Né? Compete ainda à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações de alimentos quando o credor tiver domicílio ou residência no Brasil, quando o réu tiver vínculo com o Brasil, especialmente quando você tem bens, né, que possam ajudar, benefícios econômicos, enfim, que possam ser aproveitados para os alimentos. O inciso segundo, ele fala importante contribuição que estava no Código de Defesa do Consumidor, mas que era meio, parecia um wishful thinking, sabe? Uma coisa que ainda faltava mecanismos de efetividade, que às vezes eram tentados na jurisprudência, mas de maneira ainda um pouco incipiente. Então, pronto, aqui
né, compete à autoridade brasileira julgar as ações decorrentes de relações de consumo quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil. Ótimo. E aí, inciso terceiro, as ações em que as partes expressam tacitamente se submeterem à jurisdição nacional. Então, esse aqui é mais um reconhecimento da autonomia das partes para definir a questão do foro competente para julgar, por exemplo, ações baseadas em contratos internacionais. Aí o artigo 23 vai falar da competência exclusiva, compete à autoridade judiciária brasileira com exclusão de qualquer outra, ou seja, para não ter dúvida do que a gente está falando aqui. Conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil. Ô, gente, esse tipo de regra aqui, todo país tem. Tudo que envolve imóvel é muito complicado, né, você aceitar a competência da justiça de um outro país com um negócio que está, né, no nosso. E aí, vocês que já tiveram condições de fazer todo o curso, ou todas as disciplinas do direito privado, vocês entendem que até que haja efetivação assim da partilha, né, há os bens de uma sucessão eles são considerados como uma universalidade, né, como se fosse ali uma coisa indivisível, até então indivisível, né? Essa é a ideia. Então, em matéria de sucessão hereditária, né, os bens que estão no território brasileiro vão estar sujeitos à justiça brasileira. Ou seja, a justiça brasileira pode não ter competência para uma sucessão que começou a tramitar num outro país, ok. Mas no que se refere aos bens que estão situados no Brasil, mesmo que o autor da herança seja estrangeiro, mesmo que tenha um domicílio fora do Brasil, mesmo que tenha morrido em outro lugar, não interessa. Para os bens que estão aqui, competência da justiça brasileira. Bom, na mesma lógica, divórcio, separação judicial, dissolução de união estável, proceder partilha de bens situados no Brasil ainda que o titular seja estrangeiro e tenha domicílio fora. Então, nesses casos aqui, dizer que é competência exclusiva significa dizer, não adianta vir, ô Mauro, com uma sentença estrangeira sobre essa matéria que ela não vai ser reconhecida. E aí, pessoal, uma questão super importante. Eu tenho, Mauro, cobrado isso aqui, se não em todas as provas, quase todas as provas nos últimos 20 anos. Aí. E, Daniel, a questão da dispendência internacional. Ela é boa de cobrar imposto. Então, ação proposta perante o tribunal estrangeiro não induz litispendência. Primeira coisa, não tem litispendência. Da relação de uma ação na justiça de um outro país com relação, Murilo, à justiça brasileira. E não obsta que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa e das que lhe são conexas. É salvar a disposição em contrário em tratado de acordo com o tratado. Ok. E aí esse parágrafo único importantíssimo, importantíssimo. Veja só. Pendência de causa perante a jurisdição brasileira não impede a homologação de sentença judicial estrangeira quando exigida para produzir efeitos jurídicos no Brasil. O que significa isso? Vamos supor que tem um certo problema, um certo litígio que, de alguma maneira, está sendo analisado pela justiça brasileira e pela justiça de um outro país. E vamos supor que no estrangeiro foi mais rápido, mais dinâmico, tal, resolveu antes da justiça brasileira se pronunciar de maneira definitiva. Então, o fato disso ainda estar sendo julgado não impede a homologação da sentença estrangeira. Se já tivesse coisa julgada, né, Mariana, aí é outra coisa. Mas se tiver pendente ainda, aí você pode homologar. Então, é importante como é que, em certos casos, né, a demora do Poder Judiciário brasileiro pode trazer consequências, inclusive o pessoal que tenta, né, buscar a proteção de outras estruturas. Vou dar um exemplo muito próximo da gente. Muito próximo da gente. Tem uma série de vítimas de acidentes ambientais que aconteceram em Minas Gerais, no Brasil, que entenderam que às vezes é mais fácil acionar a justiça da Inglaterra, porque tem uma empresa que é sócia da outra empresa que foi responsável pela tragédia não, né, pelo desastre aqui,
do que contar com a justiça brasileira, em que tem toda uma treta bem política e tal, veja bem, governador e tal, cria uma ONG, fundação e justiça. Vocês estão entendendo? Então, isso é um assunto relevante, né? É um assunto muito interessante. Artigo 25. Não compete à autoridade judiciária brasileira o processamento e julgamento de ação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro e contrato internacional. Então, mais uma vez, a valorização do contrato internacional e da liberdade das partes de estabelecerem qual vai ser o foro competente, né, para processar ações baseadas em contratos internacionais. Porque, gente, isso aqui é muito comum. A gente ainda tem, no caso do direito brasileiro, uma situação assim um pouco ambígua no que se refere à escolha do direito aplicável. Mas do foro competente não pode ter dúvida que tem o direito, sim, Mauro, reconhecido inclusive aqui, né, pelo CPC. Não se aplica o disposto no caput das hipóteses de competência internacional exclusiva prevista pelo direito brasileiro. Ou seja, se é uma matéria que o CPC está dizendo que é competência exclusiva, não adianta colocar num contrato que a competência a escolha de um outro foro. Aí, né, é claro que o contrato está submetido ao direito, né? Oi, bem. Só isso, eu falei preto. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Oi, gente. Ó, eu vi o que eu vi, não acredito. Olha, por baixo da sua camisa. Camisa do Vasco, amor. Calma. Vasco, Uma esposa cruzeirense, né? Aí eu vi ela com a camisa branca e preta, eu não entendi direito. Será que ela está no centro lugar hoje, né? Mas é pro Vasco, que ela também não torce, mas enfim, só para me dar um susto aqui, né? Muito bem. Então tá. Continuando, pois é, menina, vamos ver, né? Quem puser aí o placar favorável ganha presença, quem errar o placar ganha falta, viu? Qualquer resultado aí, viu? Então, o CPC, como eu falei, ele vai incorporar uma série de medidas ligadas à ideia de cooperação muito bem mal presente, de cooperação internacional, coisa que já estava em tratado, mas que era muito pouco conhecido, né? Tem vários órgãos do governo, que tem, não só do governo, do sentido executivo, que tem alguma atuação internacional, mas eu queria lembrar que, historicamente, esse relacionamento internacional é feito pelo Ministério das Relações Exteriores. Às vezes o nome do ministério é um pouquinho diferente, dos negócios estrangeiros, não interessa. Era esse, que é um dos ministérios mais antigos de quase todos os países. Tem ministério muito antigo, esse é um deles. Mas, no que se refere a assuntos de cooperação jurídica internacional, há um movimento muito consistente, muito homogêneo, muito abrangente de transferir competências do Ministério das Relações Exteriores para o órgão equivalente ao Ministério da Justiça. Porque é ele que vai ter competência específica para esse tipo de assunto, é ele que tem expertise. O Ministério das Relações Exteriores acaba sendo um negócio que dá uma volta danada e muitas vezes o próprio Ministério das Relações Exteriores tinha que pedir a cooperação do Ministério da Justiça. Então, a gente cria logo um atalho direto, Isabela, com o Ministério da Justiça. Mas também tem outros órgãos que têm algum nível de atuação internacional. Nós já, na prática, né, aprendemos a nadar sendo jogado na água, então vocês já viram o que é a ideia de autoridade central. Né? É um órgão que vai ter uma função, uma competência de promover a cooperação, sendo um ponto de contato do povo dentro do país, através dele, com o contato equivalente internacional, né? E a partir daí a possibilidade de aplicação muito mais prática e fácil e rápida, né? De direitos previstos em tratados internacionais. Então, essa palavra autoridade central ela é genérica. Cada país que faz parte de um tratado indica para os outros qual, dentro da estrutura do seu governo, vai ser o órgão que vai ter esta competência. Ajuda a identificação, simplifica, você tem muito mais acesso ao Ministério da Justiça do que geralmente as pessoas têm ao Ministério das Relações Exteriores. Né?
Então, fica mais fácil, a gente já falou desse órgão, que é o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, que tem subdivisões, mas, enfim, dentro do Ministério da Justiça, da Secretaria Nacional de Justiça, o Bruno, é ele que tem essa atribuição. Às vezes, um tratado foi assinado em um momento em que outro órgão era o órgão responsável por isso. Por exemplo, em certos momentos, o governo brasileiro teve um órgão com estatura de ministério, que era a Secretaria de Direitos Humanos, que teve competência sobre certos tratados. Depois, essa competência acabou mudando para um outro ministério, depois voltou, acabou ficando no Ministério da Justiça. Mas, veja, isso aqui é um tipo de coisa, Isabela, que pode gerar uma confusão. Tem tratados que ficam com o Ministério, outros que da Procuradoria, sabe? Então, assim, tem que ficar atento a isso. Artigo 26 do CPC. Cooperação jurídica será regida por tratado. Gente, isso aqui é muito importante. É muito importante. Por quê? Porque no direito processual, há uma tradição tão enraigada, tão enraizada, né, tão antiga, de pensar só no direito brasileiro, que trazer no CPC essa hierarquia que está sendo colocada para os tratados no que se refere à cooperação jurídica. Eu estava até pensando hoje, quem é que está aqui? O Isméria, né? Isméria estava na aula de internacional público. Ô, Isméria, lembra que a gente falou que em se tratando de direitos humanos e em se tratando de direito tributário, os tratados eles têm uma prevalência sobre o direito ordinário infraconstitucional. Pois é, o CPC ele acaba trazendo uma outra exceção que eu preciso jogar lá dentro do direito internacional público, para não estar só aqui no privado, para o pessoal perceber, né, como é que houve uma opção de reconhecer o tanto que, às vezes, por meio de tratados, é mais fácil a gente entrar numa rede de cooperação internacional do que através, por exemplo, de uma mudança de uma lei tão importante como essa, que é o CPC. Então, repito, o CPC está dizendo que a cooperação é regida por tratado. Não adianta a gente ficar brigando com isso. Se tem um tratado que regula algum aspecto de cooperação internacional sobre algum assunto, é ele que a gente tem que observar, né? Não adianta teimar contra. Claro, observará o devido processo legal, igualdade de tratamento nacionais e estrangeiros, publicidade, a existência de autoridade central, etc. Aí, continuando, na ausência de tratado, aí, vejam, é mais uma ênfase para dizer, se não tiver tratado, essa cooperação ela pode se dar por meio de uma coisa que chama reciprocidade. A gente aprende muito isso no que se refere à extradição, porque é o modo mais consolidado, assim, mais famoso de reciprocidade. Imagina que dois países não têm um acordo de extradição. E tem uma situação na qual um criminoso que cometeu um crime no meu país fugiu para o país lá da Lorena, e aí eu estou querendo pedir para a Lorena capturar e entregar esse criminoso para ser julgado e punido aqui no meu país, onde ele cometeu o crime. Só que sem um tratado de extradição, isso fica sem um fundamento jurídico. Aí entra o instituto reconhecido pelo direito internacional chamado promessa de reciprocidade, que é um ato jurídico unilateral, Esmera, que a gente estava falando na outra aula lá também. Eu prometo, Lorena, que se no futuro você tiver numa situação em que você precise que eu extradite alguém para o seu país, eu me comprometo a extraditar, mesmo que a gente até então não tenha um tratado de extradição. Então, promessa de reciprocidade é algo que não tem o nível de formalidade de um tratado, mas que na ausência de tratado pode servir como um fundamento jurídico para cooperação jurídica. Nesse caso, tem que ser manifestada por via diplomática, porque aí tem essas formalidades. Muito bem, então tá, promessa de reciprocidade. Não se exigirá reciprocidade para homologação do CP estrangeiro. Gente, tecnicamente falando, homologação é um assunto à parte da cooperação jurídica internacional.
tudo bem, lato sensu não deixa de ser, de alguma maneira, cooperação, mas, na prática, ela é uma categoria à parte. Então, não precisa de tratado para fazer homologação de sentença estrangeira, não precisa de promessa de reciprocidade. A homologação de sentença estrangeira é algo, digamos assim, natural do relacionamento entre os países, independentemente de ter ou não ter um fundamento como um tratado, tá? Não é condicionado a isso para que seja feito. Na cooperação internacional, não será admitida a prática de atos que contrariem os dogmas fundamentais, a famosa reserva de ordem pública, né? Que produzam resultados incompatíveis, ou seja, tem que analisar no caso concreto, né? De que maneira que aquele caso concreto vai ser, na prática, uma afronta à nossa ideia de ordem pública. E aí o Ministério da Justiça sendo indicado pelo CPC como órgão que vai exercer o papel de autoridade central na ausência de designação específica. Então, se ninguém disser nada, a gente já sabe que é o Ministério da Justiça. Se disser alguma coisa diferente, ok, mas na falta de estipulação, né? Então é isso. O reconhecimento da primazia dos tratados sobre o direito interno no que se refere à cooperação jurídica internacional. Por quê? Porque está escrito, Murilo. Qual é o caso, Murilo? Deixa eu ver aqui seu... Ah, pois é. Ó, Murilo, esse caso é tão interessante. Inclusive, todo semestre alguém fala dele, porque tem um aspecto nele que é o fato dela ter se naturalizado estadunidense, né? E aí, E ter perdido extraditar brasileiro. Isso foi muito legal. Se você quiser fazer esse caso, eu acho massa, viu? Uhum. Não sei se você já escolheu os casos de estudo, mas esse é um que eu adoro, eu acho muito, muito útil, um caso paradigmático. Cooperação jurídica tem por objeto, então, citação, intimação, notificação, prova, homologação e cumprimento, medida de urgência, assistência, né? E aí, das várias modalidades de cooperação internacional, a mais simples é chamada de auxílio direto. Simples mesmo. Tão simples que até o CPC ela praticamente não era assim regulamentada. Não é que não existia, é que não havia tanta formalidade, assim, prescrição normativa, né? Cabe auxílio direto quando a medida não decorrer diretamente de decisão de autoridade jurisdicional a ser submetida a juízo de delibação. Delibação é a chamada homologação de sentença estrangeira, né? Então, auxílio direto não envolve uma decisão que precisa ser executada no Brasil, né? Está ainda naquela ideia de uma diligência que vai ser necessária para um processo, ainda está nessa pegada. A solicitação de auxílio direto será encaminhada pelo órgão estrangeiro à autoridade central. Veja, exatamente porque é algo tão simples, né, que não precisa passar pelo Ministério das Relações Exteriores, né? Cabendo ao requerente a autenticidade e a clareza do pedido. Então, o que tem que ter no pedido de auxílio direto, pelo menos, né? Quem que está pedindo, quem que está sendo requerido, qual que é a base legal, quem são as partes, qual a natureza do pedido, o que é especificamente que se quer. Importante que seja muito claro, porque às vezes diferentes países têm normas diferentes. E nesse contexto, algo que às vezes até uma mesma palavra tem significados jurídicos distintos em diferentes países. Então, para não dar um trabalho danado e não resolver o que precisa, a narrativa é clara, objetiva e completa do que está se pedindo. Então, tá. Auxílio direto, veja, aqui tem um ADM que é no sentido de algo que não envolve o acionamento da jurisdição judicial brasileira, né? Diretamente de autoridade central do país estrangeiro para a autoridade central do Brasil, que, dependendo do que for o pedido, vai dar um encaminhamento ou outro, dependendo do órgão. Certo? Certo. E aí, né, como a gente já falou, a competência do Ministério da Justiça, né, dependendo da situação, pode encaminhar para a Procuradoria-Geral da República ou autoridade administrativa a depender. Se for um tipo de auxílio direto que precisa, de alguma forma, de atuação que passe por um juiz de cognição, aí tem que ser da autoridade central para a AGU, Ministério Público,
para então acionar a justiça com base nesse pedido e a partir daí ter aquilo que se pretende, a diligência deprecada, né? Se não houver acordo, ô Clara, aí a gente vai ter que passar pelo caminho diplomático, né? Mas lembrando, há um, um caminho, um movimento inexorável de você valorizar o Ministério da Justiça em detrimento do Itamaraty no que se refere a esse tipo de cooperação, especialmente em caso de auxílio direto, né? É só se for realmente necessário. E aí, o auxílio direto ativo, quando a gente aqui pede, de quem quer que venha o pedido para o Ministério da Justiça, que funciona como autoridade central, que, por sua vez, encaminha o pedido para a autoridade central do Estado, onde a medida precisa ser feita. Aqui, um formulário demonstrando quais são os tópicos que tem que constar no formulário de auxílio jurídico em matéria penal, né, poucas variações para outras coisas. Além dos casos previstos em tratados, o Brasil faz parte, o auxílio direto tem como objeto o seguinte: obtenção de informações sobre ordenamento jurídico, sobre processo, colheita de prova, outra medida judicial, né? Lembrando que são medidas que não precisem de prestação jurisdicional. Aí quem faz isso é o Ministério da Justiça, né? Que vai tomar as medidas necessárias, né? Dependendo do caso, a autoridade central encaminha para a AGU, que vai fazer o requerimento da medida em juízo, né? Sempre com o Ministério Público sendo informado, e a competência de tudo que vem dessa dimensão internacional da Justiça Federal, geralmente é a primeira vara da Justiça Federal, certo? Muito bem. Então, como a gente falou, a gente tem historicamente essa figura da carta rogatória, que é muito parecida com a carta precatória, como vocês podem deduzir, só que se refere a essa dimensão internacional. Acontece que esse tratado aqui, que a gente já estudou, ele basicamente ocupou assim, de maneira mais eficiente, providenciou um atalho, né, muito mais eficiente do que a carta rogatória para os três assuntos que é mais comum de cooperação internacional, que antes era feito por carta rogatória. Inclusive, é um absurdo que o Brasil tenha demorado tanto tempo para se vincular a esse tratado, que, né, torna a vida de todo mundo tão mais fácil, né? Tudo fica mais... É um atalho, né? Então, quais são as diligências que podem ser deprecadas no contexto de uma carta rogatória? Citação, intimação, notificação, lembrando que isso aí geralmente vai pela comissão da área, né? Oitiva de testemunho, interrogatório, envio de documentos, exame de DNA, quebra de sigilo, sequestro, bloqueio de conta, confisco, repatriação, né? Lembrando que o caminho da carta rogatória, né, é um caminho muito longo. Olha o tamanho. Oi, gente. Oi, pessoal. Não tá... É um jogo do gato. O caminho. Olha como o caminho é longo, né? A parte interessada aciona o Poder Judiciário analisa e decide. Se precisa de uma carta rogatória, tem que passar pelo Ministério das Relações Exteriores. Muitas vezes, antes do Ministério das Relações Exteriores, tem que passar pelo Ministério da Justiça do Estado estrangeiro. Aí o Ministério das Relações Exteriores dele entra em contato, Maíra, com o nosso, que aciona o Ministério da Justiça, que só então pode submeter ao STJ, que tem que fazer um juízo de deliberação. Olha o trampo, botar o STJ, como se não tivesse nada melhor para decidir, para analisar um pedidozinho de uma diligência. Olha o trabalho. Se o STJ achar que deve, aí ele dá uma ordem para a Justiça Federal. Qual que é a ordem? Exequatur. Execute-se, cumpra-se. E aí a Justiça Federal que vai executar, né, a carta rogatória. Percebam, é um caminho que ficou absurdamente longo a partir do tratado, que, né, dá o atalho, como a gente já viu. Se for no caso de uma carta rogatória ativa, né, de onde quer que venha, para a Justiça brasileira, a Justiça aciona o Ministério da Justiça, que por sua vez aciona o Ministério das Relações Exteriores, que por sua vez aciona o Ministério do outro país, que por sua vez aciona o Judiciário, e aí que a gente vai ter execução, né? Então, assim, falar de carta rogatória parece coisa de tiozão,
Mas, se for o caso, o Superior Tribunal de Justiça é o órgão competente para isso. Né? Nós vamos falar mais sobre esses procedimentos, eu só aproveito para falar que a defesa, né, só cabe no que se refere ao atendimento dos requisitos, ou seja, a gente não vai analisar o mérito, né? Não cabe ao STJ analisar o mérito da decisão que vem de fora, né? No contexto aí, de uma carta rogatória. Tá? E aí, como eu gosto de exemplificar tudo, está aí um exemplo de carta rogatória, pedindo um tipo de testemunha, mora um lugar tal, para responder a tais e tais quesitos. Tá? Super simples, né? Aí, muito bem. Aí, só para não falar que não citei, né, algumas posições comuns, né, com relação ao pedido de cooperação através da autoridade central, né, que tem que ser acompanhado por tradução, obviamente, para a língua do país. Né. A gente vai recusar um pedido que seja ofensivo à nossa ordem pública, obviamente. A cooperação jurídica para execução de decisão estrangeira. Pessoal, tem uma pegadinha aqui, tá? Uma pegadinha que, quando caiu na prova da OAB Murilo, todo mundo errou. Sabe por quê? Porque, em geral, a homologação de sentença estrangeira é uma categoria por si só. E carta rogatória é um outro assunto. Mas, no âmbito do Mercosul, existe a possibilidade de simplificar o processo de execução de uma decisão da justiça de um país do Mercosul por meio de carta rogatória. Tá? Então, a cooperação judicial para execução, veja, em geral, carta rogatória não é para execução de decisão. Só é, Matheus, nesse contexto em que um tratado, como é o caso, né, do âmbito do Mercosul, estabelece esse caminho. Então, tem um esqueminha aqui bastante didático, né, para entender como é que funciona auxílio direto, como é que é carta rogatória, por quem que passa, por quem que não passa. É mais ou menos um resumo daquilo que a gente falou agora há pouco. Né? Também discutimos um tratado no qual se fala sobre a autenticidade de um documento produzido no estrangeiro. Né? Então, ele vai ser considerado como autêntico quando ele é encaminhado ao Estado brasileiro por meio de um órgão do Estado estrangeiro, e não um particular. Se o Ministério das Relações Exteriores de um país, ou o Ministério da Justiça de um país, envia documentos para o Brasil, em contexto de cooperação internacional, não precisa de algo como ajuramento, autenticação ou legalização, porque a gente pressupõe que ele é um documento autêntico, né? Exceto se tiver uma violação do princípio da reciprocidade. Ou seja, se um documento do Estado brasileiro não for aceito num país sem essas né, juramento, autenticação, legalização, aí também a reciprocidade, né, funciona nesse contexto de não reconhecimento. Então, tem aí mais um quadro comparativo de carta rogatória e auxílio direto. Tá certo? Bom, aí aqui as disposições gerais tipo assim um apanhado de trechos do CPC que tem, de alguma maneira, relação com essa matéria. Né? Para ações fundadas em direito real sobre imóveis, competente o foro da situação, né? Óbvio. Né? Isso aqui também tem a dimensão internacional. Né? O foro de domicílio do autor da herança no Brasil é o competente implementar, lembrando que, mesmo que tenha ocorrido óbito no estrangeiro, se o autor da herança não possui domicílio certo, é competente o foro da situação dos bens móveis no Brasil. Né? E carta rogatória para órgão jurisdicional estrangeiro, pratique ato de cooperação jurídica relativo ao processo em curso. Carta rogatória pressupõe, em geral, que não é uma decisão acabada, né? É um procedimento em andamento que precisa ser... Né? Esse artigo 376 parece um dispositivo da lei de introdução que a gente já viu, a parte carregada de direito estrangeiro, precisa provar-lhe o teor e a vigência se o juiz determinar, e a gente até brincou que é o estagiário que vai ter que correr atrás disso. Né? São títulos executivos judiciais, inclusive a sentença estrangeira, ou a decisão interlocutória estrangeira após o exequatur. Né?
E o cumprimento da sentença vai se dar no juízo federal, né, do local onde se encontram os bens. Tá certo, pessoal? Então, a nossa meta era chegar até este ponto aqui, que é mais ou menos a metade da nossa apostila. E aí, nesse contexto, eu pergunto, vocês têm alguma dúvida sobre a matéria que a gente acabou de ver? Nós vamos falar dos procedimentos de homologação de decisão estrangeira, da forma como ele está regulamentado mais especificamente na resolução do STJ, né? E em alguns tratados internacionais. Mais alguma coisa? Então eu vou encerrar a nossa gravação. Sim, eu esqueci de mostrar, né? Nós estamos... Quem chegou primeiro, Caio, viu que nós estamos no... uma aula adiantada em relação ao nosso planejamento, entendeu? Não sei se está aparecendo aí. Por isso que nós temos esse luxo, né? De poder dividir a aula que vem em duas, e aí metade hoje, metade na quarta-feira que vem. Pois não, Caio, pode falar. Luiz, eu estava com uma dúvida, porque no plano de ensino ele menciona que a ausência durante as aulas ela pode ser suprida por acho que é atividade que tem no final das apostilas. Só que eu olhei essas apostilas todas e nenhuma tem essas atividades. Tem perguntas. Caio, eu vou dar uma olhadinha no que o plano de ensino fala direitinho, depois eu te respondo, mas entenda que isso só vai ser relevante, só vai ser necessário na hipótese de você ter tanta falta que extrapola o limite de 25% do programa, tá? Isso aí, por exemplo, você faltou a aula passada, vamos dizer, você não precisa fazer nada. Você só precisaria se você tivesse tantas faltas que você não tivesse presença mínima para poder ser aprovado por frequência, entendeu? Então pode deixar que eu veja isso para você direitinho e te aviso se tivesse necessidade, tá certo? Tá bom, então. Obrigado, viu? Tá bom, pessoal. Mais alguma coisa, pessoal? Então, boa noite para todos. Um forte abraço. Não, tem que parar aqui, interromper a gravação.